E você comentou um pouco do seu sucesso ali antes, né, no mercado corporativo, no mundo corporativo, né? Chegar a diretor de uma empresa é um sucesso, assim, né? Você acha que ser bem-sucedido é mais fácil ou mais difícil para fazer a transição? Olha, ser bem-sucedido é mais difícil para você fazer a transição. Porque se você está indo mal, se você não gosta do que você faz e também não vai bem e não dá certo e tal, isso acaba sendo uma motivação para você falar, bom, isso aqui tá ruim mesmo, né? Pior não pode ficar, então vou arriscar tudo e tudo bem, né? Agora, quando as coisas estão indo bem, você está sendo bem sucedido, está ganhando grana, está tendo reconhecimento, o mundo está te valorizando, a sua identidade está toda ali sendo projetada e valorizada pelo mundo, né? Todos os seus ambientes, os seus círculos sociais, a família, as relações, os amigos já estão identificados com isso também e reforçam essa sua identidade. Você largar uma vida bem-sucedida é bem mais difícil, porque você tem, entre aspas, você tem aparentemente muito mais a perder, né? E aí, então, realmente foi difícil nesse sentido, mas curiosamente, assim, eu não tinha dúvida que eu tinha que mudar. Eu não sabia exatamente o que eu queria fazer, mas eu tinha certeza que aquilo tinha acabado. Era uma certeza que vinha de dentro de mim e falou: esse esquema de vida, desse jogo do mundo corporativo, não me interessa mais. E não me interessava mais, especialmente porque eu sentia que lá não tinha muito mais para aprender. É claro que sempre a gente tem que aprender, não é infinito aprendizado e tudo mais. Mas eu já tinha chegado num lugar que eu já tinha entendido mais ou menos, entendeu? Como é que era o jogo, quais eram as regras do jogo, como é que funcionava. Eu já tinha jogado esse jogo e já tinha chegado ali num lugar e falei, bom, já entendi, é isso. E isso, de fato, naquele momento não me interessava mais. Tem uma pergunta sobre isso de uma ouvinte, a Sofia, né? Que é se é importante vivenciar o mundo corporativo para ter certeza do que não quer. Então, se Pois é. qual que é a sua resposta? Eu sempre que me pergunto, eu sempre tenho dificuldade de responder essa, viu? É verdade, às vezes experimentar mesmo para saber o que quer e o que não quer, especialmente quando a gente não sabe o que a gente quer. Eu sabia que no começo, desde os 14 anos, eu queria ter uma carreira profissional em empresa. É bom a gente experimentar, né? Agora, eu vou te dizer, apesar de tudo isso, apesar desse corte radical com a vida corporativa e não querer mais aquilo, ela foi muito útil para mim, para minha vida. Eu nem assim nem reclamo, na verdade. Eu até quando eu estava lá, naquela época, eu gostava daquela história e aprendi muito. E eu acho até que o mundo corporativo é uma escola, até como uma escola do que não fazer, mas também uma escola também de muitas coisas que você vai ter acesso, que você pode aplicar em outros ambientes, em outros propósitos, em outras histórias, né? Então, assim, o que eu aprendi lá, além de ter me estruturado também financeiramente, psicologicamente, intelectualmente, de diversas formas diferentes, né, com conhecimento e tudo mais, me capacitou para empreender a vida como um todo. Né? A minha vida me capacitou para empreender a vida de autônomo, de profissional liberal, que eu me tornei depois. Né? E que tem seus desafios também, né? Muita gente também, eu vejo que acontece hoje nessa romantização do empreendedorismo, né? E você, dentre várias das suas facetas, também é um coach, né? Um excelente coach, me ajudou nos processos. E queria que você falasse um pouco sobre essa romantização do empreendedorismo, essa que hoje em dia tem, nessa um pouco do American Way, assim, seja o seu próprio chefe, crie seu próprio tempo, tenha a sua própria liberdade, que eu vejo que hoje deu explodiu um pouco essa modinha de alguma maneira, assim, né? E tem seus prós e contras, né? Porque eu vi o que você pensa disso. Na verdade, quando me tornei um profissional liberal, né, a gente vira um empreendedor, né? O terapeuta, um coach, um psicólogo, ele é um empreendedor, porque você tem um business ali também, né, no trabalho que você faz, né? E, de fato, eu acho que tem muita ilusão e muita romantização, no mau sentido, né, da vida do empreendedor, né? E também tudo que vem muito assim como regra genérica para todo mundo, né, é de se desconfiar, né? Acho que o importante é a gente buscar dentro de nós mesmos, né, o que é que faz sentido para a gente naquele momento da vida. Porque pode ser que em um determinado momento da tua vida, como foi o meu caso, no começo da minha vida, meu pai tinha acabado de falecer quando eu tinha 19 anos. Eu consegui uma bolsa na GV, que era reembolsável, que eu ia ter que pagar depois de me formar. Então, assim, eu precisava, de cara, assim, ganhar uma grana e de começar a rodar rápido. Eu não tinha muito tempo para ficar mais esperar terminar a faculdade, depois fazer um pós, e depois... Não, eu já tinha que começar ali com a faculdade, porque eu já tinha coisas rodando. Então, o mundo corporativo, nesse sentido, ele foi muito útil. Eu não tinha condições nem psicológicas, nem conhecimento, nem recursos para empreender nada naquilo. Na verdade, nem vontade também. Eu falei, não, eu quero entrar numa estrutura que já está rodando e eu vou rodar dentro e lá dentro
Então foi muito bom para mim me estruturar, entendeu? E depois, mais tarde na vida, eu poder fazer o voo solo, mais conectado realmente com aquilo que eu realmente queria fazer. Agora, também aí, naquele momento, eu achava que o meu propósito era o mundo corporativo. Então estava tudo bem também, porque eu achava que o caminho. Mais para frente, eu percebi que não. Aquilo era só um estágio da minha vida, né, mas que o meu propósito era algo maior e que aquele estágio era tipo um degrau que eu ia subir, que me ia permitir depois avançar, mas que não era a história toda ainda, né? Então, quando eu dei um update no propósito e percebi que não era aquilo, aí realmente isso acontece com todo mundo, porque na verdade todo mundo recebe esse chamado. Em algum momento da vida, se você está muito fora, né, do seu caminho, né, em algum momento da vida, com certeza, você vai receber esse chamado dentro de você mesmo, né? Seja um sonho, seja alguém que te dá um livro, seja um insight. Às vezes uma doença, né? No meu caso, foi até uma doença, um acidente, não é? Mostrando que, olha, esse caminho está errado, né? E aí, mas aí o problema é que, muitas vezes, quando as pessoas recebem esse chamado, que todos recebem, muitas não ouvem, muitas não querem ouvir e muitas fingem que não ouviram. Na verdade, infelizmente, ainda eu observo que a minoria realmente segue esse chamado, com fé e coragem, e se joga. A maioria fica negociando, né, com a vida. Vamos ver mais para frente, quem sabe depois, não sei o quê. E às vezes não tem esse tempo, né? Como você falou, às vezes vem uma doença, às vezes vem um acidente, às vezes vem um acontecimento marcante que te obriga e te força e que te convida, na verdade, a fazer essa mudança na vida. E é muito importante confiar nessa voz, né? É claro que nem todo mundo vai estar pronto para se jogar no abismo e mudar radicalmente a vida da noite para o dia. Eu até costumo dizer isso, falei, olha, eu fiz o caminho, de certa forma, mais difícil, porque eu larguei tudo, em 3 meses eu larguei tudo, mas eu implodi minha vida e me joguei no abismo total. Mas eu fiz esse caminho mais difícil, eu até falo para os meus clientes, para que os meus clientes possam fazer um caminho mais fácil, que o caminho mais fácil é você, digamos assim, programar essa transição. A partir do momento que você sente, ouvir um chamado, que você percebeu que você está no caminho errado, né? Que a tua vida está errada. É isso, você está fazendo uma viagem de carro, e aí você está numa estrada, e aí uma hora você percebe que você está no caminho errado. Que não é essa estrada, que não é esse caminho. O que você faz? Mas nessa hora tem esse desconhecido que você falou, né? Você falou que sentiu aquele vazio, né? Que é o que acaba acontecendo com todos, né? E aí tem até uma pergunta da Olivia, né? Que quais são os desafios de confiar no desconhecido enquanto em transição, né? Porque não tem transição sem confiar no desconhecido, né? E quais são aí para você os principais desafios que você tem visto tanto em você quanto nos clientes e na vida, assim, de se confiar nesse desconhecido? O maior desafio de lidar com o desconhecido é o próprio desconhecido. Quer dizer, é confiar no desconhecido. Na verdade, é confiar em você mesmo, é confiar na vida, né? E o desafio central, qual é? É o medo. Né? É o medo. O medo é o grande desafio em qualquer processo de transição. E como lidar com o medo? As pessoas sempre me perguntam, mas você não teve medo de largar essa vida toda e se jogar no vazio? Eu falei, claro que eu tive medo. Eu tive muito medo de me perder totalmente, de tomar uma decisão totalmente errada, irreversível, de jogar fora minha carreira, né? Todos esses medos emergiram. Só que eu tinha muito mais medo de não mudar. Então, assim, o medo de mudar, embora presente, ele era menor do que o medo de não mudar. Eu tinha muito mais medo de não mudar e falar, a vida passou, eu ouvi o chamado, eu não tive coragem, e aí eu fiquei uma vida inteira presa numa coisa que já não fazia mais sentido, que já não tinha mais significado, e aí eu olhar para trás e falar, caramba, cara, passou minha vida, eu tô aqui agora, e eu não fiz o que eu queria fazer.